Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos à minha palestra. Meu nome é Rodolfo Barbosa, trabalho com dados há um pouco mais de 10 anos. Já trabalhei com projetos de Qlik, Power BI, Tableau, Excel. E hoje eu vou estar compartilhando algo que é um pouco novo na minha jornada, mas que tem sido um contexto diário dentro da minha jornada. Todos os dias alguém chega na minha mesa e fala, olha, eu quero implementar IA. Eu quero utilizar IA. E aí, para a gente entrar e abrir essa conversa, eu queria conhecer um pouco de todo mundo que está aqui presente. Queria entender um pouco do perfil de vocês. E aí eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas. E aí, quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, não precisa levantar. E aí a gente vai discutir com pauta e com base nisso. Tá? A primeira pergunta que eu tenho para vocês é... Quem abriu o ChatGPT hoje? Bastante gente. Quem usou pelo menos uma planilha Excel durante a semana toda? Quase todo mundo, né? A gente ainda usa mais ChatGPT, a gente ainda usa mais planilha que o ChatGPT. Isso é um ponto interessante. Quem abriu pelo menos um dashboard? Power BI, Qlik, pelo menos um dashboard. Ok. E agora, quem fez um dashboard utilizando uma planilha com ChatGPT? Quase ninguém. Quase ninguém. Bom, o que acontece, pessoal? Todo mundo está usando IA, todo mundo quer levar os dados para algum lugar, e muitas vezes a gente começa nessa estrutura. Excel, planilha, dashboard, Excel, planilha, dados, né? Muitas vezes a gente tem ali um BI, um Qlik, um Data Warehouse no meio, mas a verdade é que, por mais que a gente leva os dados para IA, a gente leva os nossos arquivos, as nossas planilhas, essa IA muitas vezes ela não tem todo o contexto sobre o qual aquele dado se aplica. Então muitas vezes ela cria um dashboard, mas ela não entende o contexto. E aí acontece um fenômeno chamado alucinação. Então ela começa a criar respostas a partir daquilo que ela acha que é a resposta certa, porque muitas vezes ela não sabe que ela não sabe. Então, a IA é um fenômeno impactante, né, na sociedade, é um fenômeno impactante para todos nós que estamos aqui, mas a gente precisa aprender como usar isso da melhor forma. E não existe melhor forma de reduzir o impacto da alucinação na IA do que a engenharia de dados. Tá? Pessoal, a IA ela é simples em teoria, mas ela é complexa no seu background. E o que a gente precisa entender muito bem é que a IA ela é uma potencializadora. Ela é uma tecnologia que vai dar potência para tudo que você faz no seu dia a dia. Só que o que acontece com a potência se você traz um sinal ruim, se você traz uma informação ruim? Ela vai potencializar aquilo que está ruim. Então, a engenharia de dados ela vem uma vez mais como papel principal para a gente ter sucesso nas implementações de IA. Tá bom? Vou começar aqui o nosso conteúdo, vou tentar ser breve, vou tentar falar uma linguagem simples. Eu sei que aqui tem muitos técnicos, muitos especialistas, mas sei que tem todos os perfis aqui, estudantes e tudo mais. No final a gente vai ter um minutinho para dúvida, para perguntas, e eu espero trazer um conteúdo aí de bastante qualidade para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro sobre os pilares da IA, quando a gente fala de inteligência artificial, né? Como que eu faço para garantir, quais são as formas que eu tenho para garantir que um sistema de IA sabe do que eu estou falando? Que ele sabe o contexto, ele sabe a resposta correta para a minha pergunta. E aqui eu trouxe alguns pilares. Trouxe o RAG, trouxe o LLM, Data Quality e avaliação. Eu queria destacar um ponto aqui, que é o ponto do Data Quality. Tá? Data Quality ainda é uma pedra no sapato de quem cria dashboard. E ele vai continuar sendo uma pedra no sapato de quem trabalha com IA também. Por quê? A maioria das empresas, elas não têm ecossistemas de dados que sejam 100% integrados. A maioria dos dados estão soltos. Muitos em planilhas, outros em arquivos texto, outros em tabelas do Drive, no Google Drive, no OneDrive, nas clouds, né, variadas. Então a gente precisa olhar muito para esse ponto de Data Quality, né? Quando a gente fala de RAG é uma técnica que a gente implementa muito para ensinar a IA o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela pode responder, o que ela não pode responder, para impor limites numa IA e até mesmo para
dizer como ela vai responder as perguntas, o tom que ela vai utilizar e muitas outras coisas. E o LLM nada mais é do que a linguagem, né, ou o modelo de linguagem que ela vai aplicar. Eu vou detalhar um pouquinho mais disso para frente, a gente vai entrar em outros níveis, mas isso aqui é o feijão com arroz. Então, para quem está querendo entender um pouco de inteligência artificial hoje, para quem está começando nesse meio, o que eu preciso entender basicamente? O que é um RAG, o que é um LLM, princípios de data quality e a etapa de avaliação. Quando a gente fala de avaliação aqui, é a avaliação por meio de AI, tá? Não é a avaliação tradicional, por meio de pontos de função, como a gente fazia em projeto antigamente. É a avaliação que a AI vai fazer, é a maneira como ela avalia os seus dados para poder te gerar respostas, ok? Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu fui embaixador da Click em 2023, né? Sou o LinkedIn Top Voice da Troy House, já fui algumas vezes. Sou Click Partner desde 2020. Sou engenheiro de dados, tenho um MBA em gestão, tenho bacharel em sistemas e sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, se alguém gostar do conteúdo, ok. Se não gostar, é melhor não falar nada. Tô brincando. Eu sou super de boa, então relaxa, é brincadeira. Aqui são um pouco das minhas estatísticas, né? Então, a gente tem conteúdo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. A gente faz um barulho aí, né? Pelo menos a gente tenta, né? A Milton tá ali, já foi meu sócio, já viu a gente fazendo essas bagunças aí, é super legal. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Esse aqui é um pouquinho do nosso portfólio, tá? Então, falar assim, da onde que esse cara tirou isso aí que ele tá falando, né? Em que base que esse cara tem? Esses são alguns projetos que a gente fez ao longo da minha jornada. Tem muitas consultorias que estão aqui expondo, para as quais eu já trabalhei. Tenho muito orgulho disso, muitos projetos legais. Mas eu tô com pressa para chegar no conteúdo. Eu sou ansioso, galera. Eu quero chegar no conteúdo. Eu acho que vocês também, né? Então, vamos lá. O que é uma alucinação? Vamos entender o que é, primeiro, a alucinação, para a gente entender como resolvê-la, né? Vamos partir do princípio que não tem como você resolver um problema que você não entende. Então, vamos entender o que é uma alucinação. Cara, a alucinação ela pode se dar de três fatos, né? De três formas. Uma alucinação factual, ou seja, ela confunde os fatos. Uma alucinação lógica e uma contextual, tá? E aí eu tenho formas diferentes de corrigir cada uma delas, tá? A alucinação factual é quando ela afirma fatos que não existiram. Então ela fala datas que não existiram, ela fala de eventos que não existiram. Então, por mais inteligente que a IA seja, é importante que a gente confira essas informações. E aí existem etapas no pipeline de dados que você pode usar para a conferência. Que são as etapas de qualidade, a gente vai falar logo, tá? Depois disso, eu tenho a lógica. O que acontece? Para IA, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Nem sempre 0 vai ser verdadeiro, ou 0 vai ser falso, ou 1 vai ser verdadeiro. Às vezes ela se confunde nessa lógica, dependendo do contexto que ela está sendo aplicada, tá? Então, quando a gente tem um problema de lógica, geralmente o que fez isso acontecer é um problema de premissa. Ou seja, os parâmetros iniciais que foi passado para essa IA não estavam corretos. Então a gente tem que corrigir o contexto, a gente tem que corrigir o prompt. Muito se fala hoje sobre engenharia de prompt. A engenharia de prompt nessa etapa lógica, ela é essencial. Então a engenharia de prompt ela entra muito forte aqui, tá? E contextual, tá? Então, muitas vezes, quando a gente cria o que a gente chama de limites da IA, a gente tem um prompt para criar o que a gente chama de bounders, né? Que é o limite até onde ela vai responder ou não. Só que às vezes a gente exagera nesse contexto. Então a gente limita demais e ela não consegue entender fatos além daqueles que a gente limitou. Então ela tem o contexto, mas ela tem o contexto até a página 2. Se ela precisa responder o contexto que está na página 6, 10, 20, ela não consegue. E aí ela vai te dar uma informação incompleta, tá? Pode não ser comum, né, para todo mundo, mas uma informação incompleta também é uma alucinação. Por quê? Podem ter fatos que interferem diretamente no resultado que eu estou esperando, mas como eu dei a informação incompleta, eu não vou conseguir responder. Ok? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre como que o modelo trabalha. Então, como que é o mecanismo? Ele recebe um prompt, ele busca os parâmetros, ele faz a predição dos tokens, ele gera
e ele faz a parte de geração e te dá um output. É o I/O de qualquer sistema que a gente conhece, de banco de dados, funciona assim também, só que ele tem uma camada central aqui. Quando esse modelo ele é treinado de maneira equivocada, ou quando o treinamento dele é insuficiente, o que acontece? A maneira como ele gera a sequência de resposta pode ser errada. Então ele traz, por exemplo, um cálculo que era no final, ele coloca no meio. E ele depois vai usar essa fórmula completa com cálculo equivocado. Então, entender esses passos, né, é super importante para que você consiga extrair exatamente o que você quer de uma inteligência artificial. Tá? Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho muitas palavras repetidas dentro de um contexto. Não sei, vamos pensar numa pesquisa de satisfação. Não gostei, não aceitei, não evoluí, não alguma coisa. Se você não ensinar para a sua RAG o que é esse contexto de não sei, não aceitei, o que são esses nãos, se ele é um contexto negativo realmente, ela não vai conseguir montar a sequência completa. Ela vai separar o não do gostei, ela vai separar o não do evoluir, e aí ela não consegue fazer essa esteira como um todo. Então, muitas vezes, no meu modelo de treinamento, no meu RAG de treinamento, eu preciso deixar muito claro cada uma dessas etapas. Tá? Isso acontece porque os dados são ruins, isso é um fato comum, né? Então, acontece muito, né? Quem já teve problema com dados ruins, levanta a mão aí, por favor. Muito bom. Eu estou curioso com quem não teve, né? Porque é muito comum, dados ruins está em todo lugar, né? E eu não tenho esse mecanismo do não saber, galera. A gente parte do princípio, quando a gente usa IA, que a IA sabe tudo. Mas a IA, ela não sabe o que ela não sabe. E eu preciso dizer para ela, de alguma forma. E uma forma de dizer isso é o RAG. Tá? Depois eu posso fazer uma etapa de otimização por fluência, que é o quê? Pegar respostas que foram boas e dizer para ele que foi boa. Já viu quando você faz um prompt lá no ChatGPT e no finalzinho tem um joinha para cima e outro para baixo? Quando você dá aquele joinha para cima, você está falando para o ChatGPT assim, olha, essa resposta foi boa. Traga mais respostas assim. Então você está treinando o modelo do ChatGPT para responder daquela forma mais vezes. Tá? Se todos aqui fizessem a mesma pergunta para o ChatGPT hoje, metade das pessoas teriam respostas diferentes. Muito por isso, por como você interage com ele. Quando você diz para ele que a resposta foi boa, ele entende que ele pode responder aquilo mais vezes daquela mesma forma. Então é bem interessante, tá? Vamos falar um case real. Quem é advogado aí? Tem advogado aí na plateia? Não? Tem. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, esse caso aqui, ó, é um caso de um advogado que ele usou o ChatGPT para entender uma jurisprudência contra uma empresa de avião. O que aconteceu? O modelo criou os casos para ele. E ele não pediu isso. Só que ele também não falou para o modelo que o modelo não poderia gerar. Ele não foi específico no prompt. Ele falou, olha, eu preciso analisar os casos, mas eu não posso usar casos fictícios. Eu tenho que usar casos reais no período de X a Y. E a gente não faz isso. Geralmente a gente só pede, me dá aí uns casos aí para eu analisar, né? Então isso aqui é um caso real, tá? Ele protocolou, ele pegou os casos inventados, ele não sabia que eram inventados, e ele protocolou isso, cara. Ele foi lá e usou aquilo como se fosse real. Então, cara, tem gente que ainda pega a resposta inteira do ChatGPT, assume que aquilo é uma verdade e utiliza. Talvez isso seja um risco. No caso do direito aqui, é um risco altíssimo de dar errado. É um problemão, tá? Ele recebeu uma multa de $5.000 e uma ação disciplinar, né? Que virou manchete, etc. Como que eles descobriram que esse cara usou o ChatGPT? Quem saberia dizer aí? Eu vou dar um spoiler, né? Mas é que quando ele protocolou, ficou a mensagem embaixo. Agora, se você quiser, eu posso fazer, não sei o que lá. Mas é um caso real. Mas isso é só para vocês entenderem o nível que as pessoas estão usando. E isso é um risco, galera. Isso é perigoso. Porque eu posso pegar uma informação errada, assumir aquilo como uma verdade absoluta e gerar um problema maior, né? Nesse caso, a gente está falando de pouquinha coisa, $5.000, né? Mas, cara, se a gente estiver falando de um, sei lá, de um problema mais sério, de uma solução de software
né? Cara, eu vou lá, peço para a IA gerar um código, copio aquele código, colo lá no meu VS Code, publico ele em produção, cara, exponho minhas APIs, exponho minhas chaves secretas, enfim, posso ter uma série de problemas que eu não gostaria de ter, tá? Esse caso aqui é um caso da The Guardian, de 2023. Eu acho que agora não está rolando mais disso, né? A galera já aprendeu a usar IA, né? Ninguém faz isso mais, mas vamos ver. Bom, por que esses modelos alucinam, né? Então, algumas coisas que acontecem é aquilo que eu falei. Não sei se vocês gostam de música, mas quando você escuta uma música e você quer deixar essa música mais alta, você tem um amplificador, você tem um equipamento que é um amplificador. Só que, se a qualidade que essa música foi gravada for ruim, não tem amplificador que resolva esse problema. Não adianta você amplificar um áudio que está ruim na origem, que a fonte dele não é boa. Cara, IA é exatamente a mesma coisa. Se a sua fonte de dados não for boa, seus dados não estiverem minimamente estruturados, né, os dados estão muito desatualizados, ou sofreram interferência humana, cara, talvez esse dado não seja um dado bom para usar na IA. E eu sei que a galera está subindo planilha, está subindo Google Drive, ok. Mas se a gente vai falando de dado produtivo, de dado que o cara vai tomar uma decisão, tem gente que toma decisão se vai abrir um negócio ou não, subindo uma planilha no ChatGPT. Será que ela tem contexto suficiente para avaliar isso? A gente tem que ser um pouco mais responsável nessa questão, tá? Tem também a questão da falta de diversidade. Então, por exemplo, estou analisando dados de faturamento e mercado da minha empresa para abrir uma nova filial. Mas eu só tenho dados da minha empresa. Eu não tenho dados dos meus concorrentes, eu não tenho dados de market share, eu tenho um viés, que é o meu dado. Como que a IA vai saber o restante? A outra fatia, a fatia que falta. E aí, para isso, eu preciso investir em integração de dados, em novas fontes de dados, né, em burô de informações. Né? Inclusive, tinha o pessoal da Econodata aqui. Cara, Econodata, tem vários burôs de informação no Brasil. Onde eu pego essas informações? Então, eu preciso entender isso para conseguir extrair um melhor resultado, tá? Sem consciência da ignorância. Cara, isso é muito interessante e vocês vão ver eu repetir isso várias vezes. Pessoal, nem sempre uma IA sabe o que ela não sabe. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Cara, se pessoas, às vezes a gente dá uma instrução para uma pessoa e se ela seguir exatamente o que a gente falou, ela vai errar, imagina uma máquina. Se você der uma instrução para uma máquina, para uma IA, ela vai fazer exatamente o que você instruiu. E muitas vezes aquilo não é o que você queria. Então, às vezes, você tem que instruir e falar o que você também não quer. Então, olha, eu quero isso, mas eu quero que você evite X, Y, Z. Eu quero que você não use fontes do lugar tal. E eu quero que você evite publicações que não têm confirmação científica. Cara, o seu resultado do prompt vai ser muito melhor. Você vai ter muito mais benefício dessa forma. Tá? E saber diferenciar fluência de veracidade. Tá? O que é fluência quando a gente fala de IA e quando a gente fala de prompt? É eu mandar o prompt e a IA me responde rapidinho. Então, eu mandei lá a pergunta, ela respondeu em 1 segundo. Top, ela é bem fluente. Mas será que ela está respondendo rápido porque ela sabe bastante ou porque ela não avaliou o meu contexto como um todo? E aí você precisa entender os modelos. Existem modelos que respondem melhor a perguntas específicas. E aí a gente vai descendo o nível para até chegar no nível de escrever os próprios modelos, tá? Outra coisa, otimização pela regra errada. Cara, muitas vezes o modelo de IA, ele é criado e a regra que ele está sendo incentivado a usar, ela não está 100% correta. E muitas vezes é melhor você abandonar esse modelo e recriar ele do que tentar corrigir um modelo que aprendeu errado. Sabe aquela coisa assim, é melhor fazer do zero do que corrigir o que já está ruim? Né? Então, muitas vezes no modelo, quando você tem um modelo que já é usado há algum tempo, quando tem várias pessoas que passaram por aquele modelo, às vezes é interessante pegar o que ele trouxe de bom e recriar com os parâmetros corretos. Tá? Isso aqui é causa raiz, pessoal. Então, é o que acontece na base no momento da criação da IA. Tá? E o segundo, falta de contexto. Esse falta de contexto, ele pode acontecer por algumas questões, tá? Não só contexto escrito, mas pode ser contexto de memória, pode ser uma falha de hardware, pode ser um contexto, né, de arquivo. Então, às vezes ele vai errar no contexto porque ele não tem acesso aos arquivos que ele deveria ter.
e ele começa a dar respostas erradas, tá? E também a perda de informação em documentos muito longos. A gente vai falar sobre uma técnica de IA, engenharia de dados, que é a separação, a quebra desses documentos. Então, quando eu tenho um documento muito grande e eu preciso levar ele para IA, geralmente eu quebro ele em arquivos menores para a IA poder entender melhor esses contextos. Ok? Bom, como que a engenharia de dados nos defende disso? Como que ela resolve esses problemas? Resolver é uma palavra forte, tá? Mas como que ela ajuda a resolver? Como que ela minimiza esses problemas, tá? Bom, primeira coisa, qualidade de dados. Cara, evitar dado duplicado é o básico, né? Quem trabalha com BI aqui? Quem já trabalhou com BI? Essa etapa de qualidade de dados é o que todo mundo faz, né? Eu espero, por favor, hein? Não tem ninguém conectando ferramenta de dashboard direto à produção aí não, né? Olha lá. Detecção de contradições. Então, às vezes, pessoal, no banco de dados, quando a gente pega um banco de dados bruto, ele tem vários dados que são dados que foram usados para testar aquele banco. Eu sei que isso não é certo, mas às vezes a gente tem registros que foram de teste, a gente tem registros que serviram para homologação. Então, muitas vezes eu tenho que tirar esse dado, eu tenho que ter uma etapa de qualidade, né? Eu tenho que detectar contradições. Será que o meu banco de dados, as respostas estão certas? Que às vezes o meu dado está errado, galera. Acontece. A gente já fez auditoria em sistema que chegava no final, o projeto falava, cara, ó, a maneira como vocês estão lançando isso aqui está errado. Precisa corrigir o processo. E aí o processo ele vem antes da IA, ele vem antes dos dados. O processo é processo, começa assim, faz assim, assina assim, dá baixa assim. Cara, eu já vi empresa que, tipo assim, tinha, sei lá, 6 meses de nota sem dar baixa. É como que acontece? O que acontece com a IA? Se você pega um sistema com 6 meses de nota sem baixa e leva para ele, aí ele vai entender que não precisa dar baixa nas notas. Então ele nunca vai te alertar que ela, olha, cara, tá faltando, tem um erro de baixa que você precisa corrigir. Então isso aqui é muito importante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre RAG, né? Retrieval Augmented, né? Talvez um dos conceitos mais falados e menos entendidos do mundo dos dados aí até agora é esse tal do RAG, né? Para que serve o RAG? O RAG é uma etapa onde a gente vai ensinar a IA como ela vai responder corretamente. Para onde ela tem que olhar, quais são os arquivos que ela vai olhar e a maneira como ela vai olhar. Isso é o RAG em linhas muito gerais, sendo muito generalista aqui, tá? E aí eu tenho um processo chamado de chunking. Quem já ouviu falar em chunking aí? Uma galera, tô gostando. O nível aqui tá altíssimo. DWX, como sempre, surpreendendo. O que é o chunking para quem nunca ouviu falar? Pensa que eu tenho um PDF com 1000 páginas e eu preciso ensinar uma IA a responder sobre o que está escrito naquele PDF. Eu não vou mandar aquele PDF inteiro. Eu não vou mandar tudo. Eu vou pegar aquele mesmo PDF, eu vou quebrar ele em vários arquivinhos pequenininhos com contextos específicos. Então, por exemplo, nesse PDF tem preço. Então eu vou pegar tudo que tem preço, tudo que fala de preço, e vou criar vários arquivinhos pequenininhos sobre preço. Nesse documento tem localização. Eu vou quebrar vários arquivinhos pequenininhos sobre localização. Essa técnica é chamada de chunking. Isso são chunkings. E quando eu levo para IA, ao invés de eu levar o PDF inteiro, eu levo somente os chunkings. Que podem ser arquivos JSON, podem ser arquivos texto. Tem várias formas de fazer chunking e várias formas de armazenar esse arquivo, tá? Uma delas é o banco de dados vetorial. Conversei com várias pessoas aqui no evento hoje. E muitas delas estão falando assim, eu quero fazer uma IA, eu tenho aqui o meu banco de dados Postgre, eu tenho aqui meu banco de dados Oracle, e quero fazer uma IA baseada nele. Legal, só que a maneira como o banco de dados armazena o dado, ela não é otimizada para a inteligência artificial. Então eu preciso armazenar esse dado de uma maneira diferente. E o chunking vem muito nisso. Por quê? Eu vou armazenar ele como um vetor. Ele é um armazenamento vetorial. É outro tipo de banco de dados. E aí, no exemplo do Postgre, eu posso usar uma extensão chamada pgvector. Mas eu tenho bancos de dados que são específicos para isso. Então eu tenho o Pinecone, eu tenho o ChromaDB, eu tenho vários mecanismos que já nasceram com essa característica. Então o meu trabalho é criar o chunking do dado original e guardar ele no lugar certo. Tá? Pessoal, falar isso aqui é mais simples que fazer, tá? Fazer isso aqui não é tão simples, não. Mas é importante que a gente saiba que isso exista e que isso é necessário para você ter boas respostas dentro de um ecossistema de IA.
tá bom? Metadados de fonte de contexto, tá? E o retrieval híbrido, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Mas assim, pensa que eu posso dar detalhes sobre cada etapa do meu processo de retrieval através de prompt. Então eu posso dizer o que ele vai responder, o que ele não vai responder, o tom que ele vai usar para responder, o que ele deve considerar lixo, o que ele deve fazer com as duplicações, tudo. Eu posso ter prompt para tudo. Só que geralmente fica um arquivo grande. Então o que eu faço? Eu separo isso em arquivos diferentes. São os arquivos MD que a gente fala. Então eu tenho vários markdowns, onde eu coloco exatamente o que cada etapa vai fazer, o que cada agente vai fazer, o que cada momento do meu RAG vai poder fazer e ser responsável. Tá? Então é bem nesse sentido. Tá? Depois eu tenho uma outra técnica que a gente chama de ground, né? Ou aterrissagem. É que não existe uma tradução muito literal, né? Mas seria um aterrizamento dos dados. Eu não sei se existe essa palavra, mas basicamente o que é o ground e contexto? É eu mostrar para a minha IA o que é verdade. O que realmente aconteceu. Então eu tenho janelas de contexto onde eu trago notícias reais, parâmetros reais, projetos reais. E aí ele vai comparar o seu dado com aquilo que você trouxe. Então ele fala, beleza, isso é real, isso funciona dessa forma. O meu está muito diferente, aí ele tem parâmetros de comparação. Entende? E aí eu consigo fazer isso, não automaticamente, mas direcionadamente. Então eu consigo trazer o que é o ground. Tá? Eu posso ensinar para a minha IA como que ela verifica. Então, cara, eu peguei uma notícia. Aonde que eu verifico ela? Como que eu verifico? Cara, se a mesma notícia apareceu nos portais X, Y, Z, ela tem mais chance de ser verdadeira. Se não, ela tem chance de ser falsa. E aí eu consigo trabalhar um pouco mais nessa questão de como ele sabe o que é verdade ou não. Tá? E acho que uma questão essencial, a restrição do escopo de dados, né? Cara, não adianta você querer subir um banco de dados de 10 terabytes para IA e esperar que ela vai te responder com um prompt, porque não vai rolar. Assim como o dashboard já não respondia, cara, a IA também não tem mágica, tá? Não tem como eu pegar 100, 200 terabytes, botar no Google Drive, conectar lá um MCP e achar que eu vou ter uma resposta maravilhosa. Não. Os dados precisam passar por etapas, precisam ter separações. Então, é interessante você conhecer isso. Tá bom? Agora eu vou falar sobre um outro assunto que é o data freshness, que é o quanto esse dado é novo, né? Por quê? A IA e os modelos, eles foram treinados há algum tempo. Então já aconteceu o treinamento, já passamos por essas etapas. Então eu tenho que trazer dados novos. O meu pipeline de IA, ele precisa ser contínuo. Ele precisa executar 2, 3, 4 vezes ao dia. Eu não posso criar um LLM, criar um RAG no início do ano e achar que lá no segundo semestre ele vai estar respondendo com a mesma qualidade. Isso é impossível, porque eu tenho que atualizar ele. Eu tenho que dizer o que mudou no processo, eu tenho que dizer o que mudou na tecnologia, o que mudou na minha estrutura de dados, o que mudou de restrição, legislação. E aí o céu é o limite, depende do negócio. Ok? E eu também tenho que ter versionamento e rastreabilidade das fontes. Pessoal, rastreabilidade das fontes é uma das coisas mais complexas que a gente tem hoje. Muito se fala hoje sobre observabilidade de dados. Por quê? Tem muita gente que tem dashboard, mas se eu falar assim, olha, da onde vem essa coluna aqui no dashboard? O cara não sabe de onde veio. Por quê? Porque tem outro nome, tem 10 colunas que vão chegar naquele resultado. E para IA não é diferente. E aí a engenharia de dados entra como um contexto, como uma ferramenta ainda mais importante. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre RAG, né? O RAG ele consiste na pergunta do usuário, na busca, no contexto, no LLM e na resposta. Como que eu faço um bom RAG? Aqui é o segredo da coisa, tá? Isso aqui vai resolver... Vou chutar. Esse talvez aqui seja uma alucinação também, tá? Me permitam alucinar um pouquinho aqui. Mas, cara, isso aqui vai resolver 60% dos seus problemas de resposta em tempo e contexto dentro de IA. Primeira coisa, um chunk size ideal. O chunk size nos meus laboratórios, eles não podem passar de 256 e 512 tokens. Lembrando, isso é um contexto geral. Pode ser que na sua aplicação seja diferente. Então, o que eu recomendo? Testem. Testem, criem o RAG de vocês e vejam. Poxa, o meu funcionou bem de X a Y. O meu funcionou bem de Y a Z. Isso aqui é o caso pessoal. É ideal testar, tá?
Overlap, tá? Para quem isso aqui está sendo muito abstrato, tá? Quando você configura um LLM, quando você baixa ele, tudo isso aqui é parâmetro de configuração, tá? Então tem um arquivinho lá onde você muda esses parâmetros e você consegue definir, ó, você vai usar dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Tem soluções que já tem isso via interface, tá? Então, quando você usa um Open Web UI, por exemplo, no Open Web UI você pode selecionar o modelo e dizer como que ele vai funcionar, tá? Se não, você pode colocar isso aqui num arquivo YAML, num arquivo MD, tá? Retrieval email, perdão, o retrieval híbrido, né? Eu uso BM25 mais embeds, mas depende do contexto. Então, eu uso esse, tá? Eu sempre uso uma técnica chamada de re-ranking. O que acontece? Após a avaliação inicial, a primeira mensagem do prompt, você pode pedir para ele avaliar isso mais de uma vez. É o que a gente chama de re-ranking. Então, ele pode fazer isso várias vezes, tá? Eu geralmente peço para incluir metadados e eu limito o que a gente chama de top key, né? Top key é o número de documentos que ele pode usar e retornar. Eu uso 3 a 5, mas para o meu contexto funciona bem. Aí a recomendação que eu dou para vocês é testem no ambiente de vocês, nos modelos de vocês e vejam como isso se sucede, tá? Padrões de arquitetura, tá? Isso aqui são arquiteturas com foco AI first, tá? Então, como que eu monto uma arquitetura focada em AI, tá? Pessoal, esse aqui é o slide de milhões, hein? Quem puder tirar foto aí, brincadeira. Mas assim, é simples na ideia, mas é complexo de implementar. Então vamos falar um pouco de arquitetura. Chain of Thought. O que acontece? Eu tenho que forçar o meu modelo a raciocinar melhor. Eu tenho que forçar ele a pensar. Porque a IA funciona assim. Ela vai buscar o caminho mais simples para te trazer a resposta. Ela é preguiçosa por natureza. Ela vai estar sempre procurando o caminho mais simples. Só que se você força ela a pensar, você consegue exibir o raciocínio que você quer que ela faça e ela vai te trazer uma resposta mais correta. Vou dar um exemplo aqui muito simples, tá? Para todo mundo entender. Eu vou no ChatGPT e falo assim, ChatGPT, avalie as 3 maiores cidades de Santa Catarina e qual é melhor morar. Ele vai me trazer uma resposta, ok? Agora, se eu falar para ela, olha, eu quero as 3 melhores cidades para morar, a minha estrutura familiar é um adulto, 2 crianças, um cachorro, eu estou procurando por casas de tamanho X, eu tenho 2 carros, eu tenho isso, eu tenho... Quanto mais parâmetros você passar para ela, melhor ela vai te responder, tá? Isso é o Chain of Thought. Então, eu exibo o raciocínio e eu peço para ele me mostrar o que ele está fazendo. Quem aqui usa o Gemini do Google? Quando você usa o modelo de pesquisa, ele não manda um passo a passo ali do que ele vai fazer? Aquele passo a passo vocês podem mudar. Você consegue editar ele e pedir para ele fazer de outra forma. Aquilo é o Chain of Thought. Então, tá vendo? Vocês estão usando, só dei um nome bonito. Brincadeira, esse nome é de mercado. Mas é isso. Isso é o Chain of Thought, tá? Depois, o self-consistency, né? Então, o que acontece? Ao invés da sua IA gerar uma única resposta, você pode configurar ela de uma forma onde ela vai gerar várias respostas e ela mesmo vai checar a consistência das respostas. Então você pode usar a IA para se autoavaliar. Então, olha, antes de você me responder, verifique se o que você está falando é verdadeiro. Verifique se isso faz sentido, se tem alguma coisa errada nesse contexto. Isso é muito legal, tá? E eu tenho também o Fact Checking Agents, tá? O que é isso? É como se fosse um auditor, né? Alguém aqui já está usando o Cloud Code? Ó, a galera tá gostando do negócio, né? Lá no Cloud Code, você consegue criar uma estrutura multi-agent. Então, toda vez que eu faço uma estrutura multi-agent, eu faço um agente ser o auditor. Eu falo, cara, você vai auditar tudo que os outros agentes estiverem fazendo para me dizer se está certo ou não, se eles estão alucinando ou não. Cara, resolvi metade dos meus problemas. Eu tenho checagem, né? O problema é que a maioria dos projetos de IA, a maioria dos projetos que a gente vê, cara, isso não existe. Ou existe muito pouco, tá bom? E depois eu tenho o Confidence Scoring, né? Então, o que acontece? Eu consigo fazer essa checagem e junto do meu pipeline de dados, ali no Airflow, no Databricks, ou no próprio ClickTalent, eu posso falar, olha, dá uma nota para mim
para a confidência que você encontrou nesses artigos ou nessas respostas. Conforme ele vai entendendo essas notas, você pode pedir para ele ir melhorando. Então, olha, nota abaixo de 7 eu não quero. Eu só quero os que têm confidência acima de 8. E ele vai te trazer respostas melhores ao longo do tempo. Então, isso tudo, ele é vamos dizer que ele é um fallback. É para que o meu pipeline de dados, o meu pipeline de IA, né, ele seja a prova da falha humana. Então, eu crio vários fallbacks tecnológicos para garantir que isso vai me trazer qualidade. Ok? Bom, avaliação e monitoramento, né? Então, quando eu vou fazer um pipeline, eu tenho técnicas de avaliação e tenho técnicas de monitoramento, tá? Existe um framework chamado Ragas. Quem já ouviu falar em Ragas aí? Ó, tem um cara bom ali, ó. Tô gostando. Cara, o nível aqui tá altíssimo. Ragas é um framework conhecido, talvez menos do que deveria ser conhecido. Se todo mundo conhecesse isso, a gente teria menos problema com dados e outras coisas, tá? O que é o Ragas? Ele traz alguns indicadores. Então ele traz a primeira, que é o faithfulness, né? Cara, a minha resposta é fiel à minha pergunta? Esse é o primeiro passo, tá? Eu tenho o answer relevance, que é o quê? A resposta, ela responde a pergunta? Esse é um contexto interessante, né? Eu tenho o context precision, né? O contexto recuperado, ele realmente é relevante? Ele realmente faz alguma diferença para o que eu vou decidir aqui? Se não, não faz sentido eu usar ele. E o context recall, que é o quê? Todo o contexto que eu dei, ele me devolveu? Às vezes ele devolve parte, às vezes ele não devolve por inteiro. E aí eu preciso entender o porquê que ele está fazendo isso. Se eu dei um contexto completo para ele, ele só me devolveu metade, talvez esteja faltando dados. Talvez ele não tenha acesso aos dados que ele precisa. E assim sucessivamente, tá? Quais são as práticas de produção que a gente faz para evitar esses problemas e melhorar esse contexto do Ragas, tá? Primeira coisa, teste de regressão, ou seja, lá no CI/CD, quando eu vou subir o meu arquivo, quando eu vou fazer deploy, eu tenho teste de regressão para saber se ele está ok, tá? Eu tenho a detecção de data drift. Eu não sei se vocês já fizeram isso com o GitHub, mas o GitHub ele tem ali ele tem um analisador da sua pull request e ele consegue dizer, dentro do seu contexto ali de dados, de código, o que mudou, o que não mudou. E nesse data drifting é exatamente isso. O que mudou no meu web, nos meus vetores, no meu próximo deploy, na minha próxima publicação. Então você consegue saber o que está mudando, para saber se ele não está mudando demais o seu contexto. Ok? E aí eu tenho observabilidade, que é o que a gente falou um pouco mais cedo, então eu preciso saber de onde os dados estão vindo, para onde eles estão indo e qual o caminho que eles estão percorrendo. O que acontece com ele nesse caminho? E aí eu tenho algumas ferramentas aqui, né? Langsmith, Datadog, Arise, né? E tem outras, tá? Tem o Open Metadata, tem gente fazendo isso até com Grafana, tá? Não é a minha solução preferida, mas tem gente que faz. E teste AB para entender os diferentes resultados de RAG, né? Então, eu tenho que testar. Cara, fiz uma vez, o resultado foi bom. Fiz outra vez. Foi melhor do que o primeiro? Sim ou não? Então, mantenha o primeiro. E eu repito isso até chegar no resultado excelente. Isso é a técnica de teste AB, tá? Vamos lá, referências. Como que eu aprendi isso aqui? Como que eu estou desenvolvendo isso aqui? Lembrando que isso é algo novo também, né? Eu sou profissional de tecnologia há quase 20 anos, dados 10 anos, e eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias eu estou aprendendo algo novo. Essas são as minhas referências, tá? Então, Andrei Karpathy, né? Indiano, brabíssimo, assim, conteúdo de primeira, tá? Deeplearning.ai, alguns conteúdos da IBM, tá? Esses papers aqui, ó, são bem legais, tá? Que a gente usou também, tá? Tenho algumas ferramentas como Llama Index, DeepEval, que ajuda muito a gente a entender o quanto uma IA está alucinando, tá? E alguns artigos ali, né? Do VoiceFlow, da Lilian Wang. E isso tudo, pessoal, está sendo construído agora. Enquanto a gente está discutindo isso aqui, tem gente construindo isso. Então, é legal que a gente esteja sempre antenado, sempre buscando essas ferramentas, tá? Takeaways. O que eu quero que vocês guardem, que levem embora com vocês no coração, na mente, na mochila, no caderninho, na foto, onde quer que seja. Cara, a alucinação é um problema de dados, tanto quanto de modelo.
Então, começa pela qualidade dos dados. Cara, fez uma IA, está alucinando muito, o resultado não está chegando no objetivo que você quer, olha para trás, olha para onde estão os seus dados, olha como eles estão estruturados e verifica se realmente faz sentido ser daquela forma. Tá? 2. RAG é a técnica mais eficiente e prática para ancorar as respostas em fatos vetoriais, verificáveis. Então, se você quer uma resposta concisa, RAG é a técnica principal e é a que vai te trazer a melhor resposta. Existem outras técnicas, outras formas de usar? Cara, existem dezenas, mas nem sempre vai ser o resultado que você espera. Tá? Avalie sempre com métricas específicas, que é o RAGAS, né? Então, o que a teoria diz sobre a IA? O que a teoria fala? Not all outputs are equal. Ou seja, nem todas as respostas são exatamente iguais. Às vezes a mesma pergunta ela vai ter N respostas e eu preciso avaliar, inclusive, a diferença entre elas. Só assim eu vou chegar num modelo de prompt de RAG que seja realmente efetivo. Tá? 4. Não existe bala de prata, né? A solução é um caminho. Eu tenho que construir camadas. É o que eu falei para vocês, cara. Não adianta pegar o Excelzão lá, botar no chat GPT e achar que está criando uma inteligência artificial. Cara, tem que ter pipeline, tem que ter estrutura, tem que ter rastreabilidade, tem que ter governança, tem que ter acesso. Não é só pegar o planilhão e jogar lá. Ele vai te dar uma resposta, pode chegar a um resultado legal, mas depois você não vai conseguir reproduzir aquilo. A única forma de você conseguir reproduzir respostas de IA em larga escala é através de pipelines. Para isso existem várias ferramentas. MLflow, o próprio Airflow, o ClickTalent faz isso bem também. E você pode interagir com as APIs em vários caminhos, em várias etapas desse caminho. Ok? Bom, esse era meu conteúdo. Tenho 5 minutinhos para perguntas aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Dá tempo? Dá? Tem uma pergunta ali. Tem outra ali atrás também. Se eu não conseguir responder tudo, depois a gente junta ali no cantinho ali e a gente faz ali as perguntas. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem. Queria te perguntar sobre a framework RAGAS. O quanto daquele trabalho ali ainda envolve um trabalho manual e análise crítica humana junto com aquelas 4 tarefinhas que você trouxe? Por quê? Por exemplo, Tá. Eu tenho um contexto hoje em que eu conecto a minha IA no conteúdo do cliente, beleza? E aí, quem conhece da veracidade, do que é verdade ou não daquele conteúdo, é o meu cliente. Mas como que eu faço para garantir aqui dentro de casa, de que a IA que eu estou conectando para ele realmente está trazendo informações com veracidade? Porque, beleza, eu entendo que o RAGAS tem ali alguns passos técnicos, mas o quanto ainda demanda de trabalho humano para garantir que aquilo ali vai funcionar? Olha, eu vou te dizer que é 50-50 na maioria dos casos. Mas isso vai depender do nível de maturidade que você tem em dados. Então, por exemplo, se a gente vai falando de uma empresa que tem data warehouse, tem data lake, tem governança, etc., talvez eu tenha menos esforço humano para fazer uma conferência RAGAS. Agora, se eu estou falando de uma empresa que vai começar um data lake agora, e esse data lake vai servir para IA, talvez eu tenha que ter mais esforço humano, porque eu preciso entender o data lake e também o RAG. Então, depende, isso é projeto por projeto. Mas, numa métrica geral, entenda assim, que quanto mais maduro eu tiver em dados, menos esforço humano eu preciso para essa conferência. Quanto menos maduro, mais esforço eu vou precisar, porque eu vou ter que conferir mais etapas. Resumidamente é isso. Fechou? Mais perguntas? Tem lá atrás, ó. Tem lá atrás. Parabéns pela palestra. Meu nome é Ricardo Barcelos, Megasoft. E você falou do contexto, mas dentro do contexto, o nosso cliente nunca chega, nós trabalhamos com suporte ao cliente, ele nunca chega com a pergunta pronta. Ele, no mínimo, vai precisar de 3 ou 4 interações para ele realmente chegar naquilo que ele quer como resposta, ou pelo menos a dúvida dele. O Cloud Code e o Cloud, às vezes ele coloca quando falta contexto para ele te pergunta, olha, é isso ou aquilo? Como que a gente pode fazer isso dentro do RAG? Eu não vi ainda uma ferramenta que, estou com falta de contexto, ele identificou mais ou menos o caminho do que ele precisa de contexto, e ele te dá umas perguntas para o cliente interagir. Legal. O nome da ferramenta que você está procurando chama Open Squad. É um framework multi-agent, onde você consegue fazer o próprio framework reescrever o MD dos seus agentes. Então, por exemplo, o usuário fez 3 perguntas para chegar num contexto.
Ele vai pegar essas 3 perguntas, vai guardar no seu MD do treinamento do agente. Na próxima vez que aquela pergunta for feita, ele já entende que aquela pergunta vai chegar naquele lugar. Então, o Open Squad é um framework até de um brasileiro. Eu esqueci o nome do cara, acho que é o Hassi, né? Renato Hassi, não é? É o cara daqui, inclusive, que escreveu. E eu estou usando, cara, eu fiz recentemente uma IA com 5 agentes. Eu escrevi, tipo, 3 linhas para cada um para testar. No final do 4º prompt, eu acho que eles já tinham 100 linhas cada um. Então, ele mesmo vai se auto-treinando, sabe? Então, hoje isso já é possível através de frameworks como o Open Squad. Mas existem outros, tá? E aí, cada LLM ou cada ferramenta que você estiver utilizando vai ter a forma onde você faz isso, esse auto-learning, né? Essa auto-escrita do seu RAG. Então, eu consigo hoje, dentro de um contexto de agente, fazer com que ele escreva o que o agente vai responder conforme as respostas que ele já deu e a avaliação do meu usuário. Entendeu? Fechou? Alguém mais? Fechou? Fechou? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Tá. Ó, informação importante que a minha amiga passou aqui, ó. Ainda temos o encerramento lá no palco principal. Temos happy hour. Então, ó, a palestra acabou, mas o evento continua. Então, lá no palco principal, quem quiser ir lá ver o encerramento, vai ser uma palestra show de bola também. E aguardo todos vocês lá. Se alguém quiser mais alguma dúvida, quiser fazer algum bate-papo, alguma coisa, eu estou por aqui. Obrigado.